Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você que confere e acompanha com a gente de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde, personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas e junto com você discutem, debatem sempre os temas importantes, os temas da pauta aqui da nossa região, os problemas, as nossas demandas, as nossas dificuldades e, na medida do possível, apontam aí os caminhos para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, não é? Ou minimizar essas situações. E, claro, discutindo também os temas nacionais. Painel Regional Debates tem uma reprise às 20 horas, também de segunda a sexta, e mais tarde, às 22, na sequência do programa do JB, o nosso painel regional com entrevistas e discussões importantes também sobre a nossa região e sobre o Brasil. Nessa edição nós vamos falar muito sobre o Dia do Trabalhador Portuário, que é comemorado exatamente hoje, 28 de janeiro, né? Os principais problemas, as principais dificuldades e para onde vamos, né? Essa é a questão mais importante. Eu estou aqui com muito prazer recebendo o Marco Antônio Sanches, presidente do Sindicato dos Conferentes aqui do nosso Porto de Santos. Prazer recebê-lo, Marco, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Prazer é meu. Com a gente também o Guilherme Távora, presidente do Sindicato dos Guindasteiros, também aqui do Porto de Santos, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Uriel Vilas Boas, advogado, sindicalista, não é? Jornalista também com a gente nesta edição do painel Debates. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, doutorão? Estamos aí mais uma vez. E o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista do painel Debates, do painel regional, mais uma vez com a gente aqui nesta edição. Boa tarde para você também, Rogério. Boa tarde, doutorão. Boa tarde ao Marcos, ao Guilherme, ao Uriel, nossos telespectadores. Estamos aqui para fazer um debate aqui, principalmente para comemorar o Dia do Trabalhador Portuário. Legal. 30 17 91 10. Você liga para cá, participa conosco, envia aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica ou opina a respeito, ou opine a respeito dos temas e dos assuntos que serão colocados na sequência de discussão e debate aqui com os nossos convidados, assuntos, claro, relevantes, especialmente à área portuária, já que o Porto continua sendo aí a válvula mestra, não é, mais importante aqui da nossa cidade, da nossa região, no que diz respeito à economia. Pelo menos é o que a gente entende até esse momento, né? Se alguém discordar, vai poder ficar à vontade aqui para participar com a gente aqui. Eu repito o telefone, 30 17 91 10, e à sua disposição também pelas redes sociais, o nosso Facebook, facebook.com/painel regional. Aproveitando o gancho, eu quero agradecer a você, internauta, né, que compartilha com a gente diariamente pelo Facebook. Nós estamos aqui internamente comemorando, né? Ultrapassamos 3.000 curtidas, né, na nossa página no Facebook do painel regional, né? Isso é muito bacana, muito legal para a gente. E é um prêmio aqui a toda a equipe de produção, a direção do programa. Significa que a gente vai aí num rumo certo, num rumo importante, num rumo interessante, né? E obrigado a você que está com a gente aí pelas redes sociais, que compartilha conosco. facebook.com/painel regional. Em tempo real, você acompanha a gente pelo site da TV Santa Cecília, não é? O Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional e, em tempo real, online, você confere o que se debate e o que se discute aqui no programa. Painel Debates encerrado, fica à disposição sua, não é? E todos os telespectadores e dos internautas também, pelo YouTube. Você revê o programa ou os trechos aí, as partes que você julgar mais interessantes. Mais uma vez, então, a gente agradece a você, internauta, mais de 3.000 curtidas, ultrapassamos as 3.000 curtidas, isso é muito legal, muito interessante, muito importante aqui para nós. Bom, vamos em frente, então. Dia do Trabalhador Portuário, com tantas mudanças, a legislação que veio aí e criou uma série de alterações, não é? A lei foi muito debatida no ano passado, a tal MP 595, não é? Que foi proposta pelo governo federal, acabou sendo aprovada pelo rolo compressor lá do governo federal no Congresso Nacional. E de lá para cá, muitas mudanças, muitas alterações. Eu quero ouvir os dois sindicalistas aqui primeiro, né? O que eles pensam a respeito da que mais preferencialmente se modificou até agora, ou nada de mais importante se alterou, enfim, na vida do trabalhador portuário. Marco, você primeiro. Bom, primeiro saudar os portuários pelo seu dia, né? Sem dúvida. Porque isso é importante. E ressaltar que, às vezes, a gente vem de lutas, são muitas lutas, mas sempre se passa um ano, mesmo que lutando, a gente sempre tem que parabenizar, porque a luta ela não para nesse ano, ela continua. E, como você bem disse, mudanças nós já estamos acostumados a sofrer há 10, 12, 14 anos aí, a gente vem tendo mudanças constantes, né?
Mudanças essas que só nos fortalecem em luta, né? A gente só consegue se fortalecer lutando. E a cada luta, a cada embate, a gente acaba conseguindo pequenas coisas e sobreviver. Que hoje a gente luta pela sobrevivência. Já foi tempos passados que nós lutávamos por situações diferenciadas e hoje a gente luta muito pela sobrevivência. Sobrevivência essa do portuário, sobrevivência do nosso porto. Então é isso que eu vejo, uma luta atrás de outra e cada vez mais, né, Guilherme? A gente vai buscando alguma coisa, conseguindo. Não é fácil, o Guilherme é meu parceiro em algumas lutas aí, a gente sabe que não é fácil e a gente, graças a Deus, nem que seja pequenas coisas, a gente tem conseguido. Pois não, Guilherme, você também, sua visão, sua opinião a respeito do que mudou nesse último ano aí, com a nova legislação portuária, que alterou aí uma série de coisas, né? Na realidade, uma saudação especial ao portuário, muito mais especial pelo fato da gente ainda estar na luta, sobrevivendo, e isso não vão conseguir tirar o portuário. O portuário tem um histórico, todo um histórico. A gente coloca superficialmente hoje a Lei 12.815, mas a gente deveria até voltar um pouco mais a fita para o início desse processo, quando foi criada a Lei 8.630, e desde aquela época o portuário como um todo vem se debatendo com isso aí. A gente tem uma visão clara, quando se criou a Lei 8.630, que uma das funções principais da lei foi a questão de tirar a força com o sindicato, tirar a força do sindicato e, de uma maneira vil, manipular a questão da mão de obra. Sobrevivemos a esse espaço todo. Houve a avulsalização, CODESP terminou em 97, e de 97 para cá a gente vem enfrentando muita dificuldade. Vem a lei agora 12.815, que graças a Deus, no nosso entendimento, algumas situações que estavam tipo num escuro na Lei 8.630 se definiu para nós agora como portuário. Como portuário se definiu algumas questões e posteriormente a gente pode até colocar qual é, no nosso entendimento, o que atendeu basicamente a reivindicação do trabalhador portuário. Perfeito, acho que é importante destacar isso, né? Mas antes quero ouvir o Uriel, quero ouvir o Manuel Rogério também, que acompanham de perto todo o dia a dia e todas essas demandas aí que vêm da área portuária. Pois não, Uriel, Rogério? Bem, eu tenho um orgulho de dizer que convivi com muito portuário e convivo atualmente também, uma categoria que eu respeito demais, porque o sistema portuário sindical faz parte da história brasileira, sem dúvida alguma, faz parte da história, pelas lutas que sempre empreendeu, e é uma situação que é uma categoria que é uma situação diferente das demais categorias, porque tem os avulsos, que é a única categoria que tem avulsos são os portuários, e tinha, né, o pessoal que era ligado às empresas. Então, a partir da 8630, lá pelos idos de 93, 94, ali é uma percepção de que a classe patronal sabe da força do movimento sindical, sabia da força, sempre pensou nesse aspecto e buscou alternativas. Então, eu considero isso, para não estender demais, o desafio que existe para o movimento sindical, e são, na minha concepção, dois grandes desafios. O primeiro deles, por certo, a unificação da luta. E quando eu falo unificação, estou dizendo os 20 e tantos postos que existem no Brasil, agir de forma conjunta, já que todos têm a mesma característica, se a gente analisar bem, de entrada e saída de mercadorias. E muitos deles com as empresas trabalhando em vários deles ao mesmo tempo. Então é preciso essa avaliação, eu tenho certeza que esse pessoal tem essa sensibilidade de buscar esse trabalho unitário. E segunda questão que eu acho importante para ser avaliada, de que forma o sistema portuário sindical pode envolver outras áreas no sentido da elaboração de legislação, e fazendo essa comparação com a legislação brasileira e a comparação com os portos que funcionam nos países mais avançados do mundo. Até onde isso poderia ser feito? Porque eu estou citando isso, porque nós estamos enfrentando esse desafio com a categoria de aposentados. Nós estamos querendo criar a lei
ou querendo apresentar o projeto de lei para que ele seja debatido com o governo. Ora, a mesma coisa tem que partir do movimento sindical em todas as áreas, não é apenas portuário, em todas as áreas. Porque pegar o projeto, pegar o esquema montado, pegar o rolo compressor num congresso nacional feito pelas empresas, fica mais difícil. Então, eu estou colocando essa questão, que eu tenho certeza que vocês estão avaliando também, porque é a forma que nós temos de mostrar nossa força, nossa competência, nossa capacidade para enfrentar esses problemas. Guilherme e o Marcos querem responder essa questão do Uriel? Marcos? Eu gostaria de citar, quando o Uriel pontifica aí a unidade, né? Eu acho que isso seria o ponto essencial, que nós tivéssemos uma unidade. Por coincidência, eu tive agora, há uns 2 meses atrás, nós tivemos um encontro em Vitória de conferentes do Brasil todo. Ali ficou patente que há uma diversidade dentro de uma mesma atividade tão grande que a gente chega a uma conclusão. Se nós não chegarmos num ponto comum, um denominador comum de atuação, nós vamos chegar no objetivo final. Que é, nesse objetivo final, o que é? Uma pressão de massa, uma pressão de categorias, uma pressão das nossas atividades para o governo, para demonstrar o que nós somos e o que nós fazemos. Então, eu acho que a unificação realmente é o ponto final da nossa atividade dos sindicatos. Englobar tudo numa coisa só, tentar, é muito difícil, né, Guilherme? São características diferentes. Eu, dentro da minha atividade, eu busquei em 20 sindicatos situações diferentes, o que dirá em atividades diferentes. Mas é um sonho, mas a gente tem que tentar tornar isso uma realidade. Diga, Guilherme. Na realidade, eu assumo alguns posicionamentos. Hoje e aí falando basicamente por Santos, Porto de Santos. A gente tem um tempo razoável já no Porto, e a gente percebe essa questão, todos defendem a unidade, mas na prática a coisa não é tão simples. Realmente o Marco levantou superficialmente a questão das atribuições de cada atividade. E é difícil realmente, mas a gente não pode descartar essa possibilidade de uma unidade, que é difícil, muito difícil, diga-se. E aí entra a figura dos interesses. Existem os interesses de cada atividade portuária. O objetivo é um só. E aí, de uma maneira clara, o que é que a gente coloca? O Marco defende os interesses do conferente, com certeza. Defende todos, mais o conferente. Foi eleito para isso. Como no nosso caso, a minha atividade, a atividade que eu represento. E não é questão de corporativismo, não. Isso é real. Na prática é real. Existem as cobranças. Nós sempre vamos defender a unidade, mas a gente tem nessa questão, por exemplo, de fechar em cima da questão aposentadoria e tal, da lei, a gente assina embaixo com certeza todos. Agora, os últimos movimentos na área do Porto mostram essa linha de raciocínio de cada atividade. Trabalhador portuário como um todo, mas existem as atividades. E esse é o complicador que a gente tem que ter habilidade para conseguir contornar. Manuel Rogério, pois não. O Boturão, na verdade, o Guilherme apontou bem, cada trabalhador, diante da sua especialidade, ele quer defender o seu interesse específico daquela categoria. Mas aqueles que estão à frente dos sindicatos, aqueles que dirigem esses trabalhadores, eles têm a ideia de que todos se unindo, criando aquela unidade de trabalhadores portuários avulsos, que eles terão força perante ao empresariado, que tem um poder econômico na mão e basicamente, pelo que a gente tem visto, tem assistido, o governo federal tem declinado em favor do empresariado que reclama tudo cai nas costas do trabalhador. Se está caro, se o Porto de Santos é caro, não é por causa da logística nossa que é mal aplicada, não é por causa das nossas malhas viárias, não é por causa da falta de infraestrutura, é por causa que o trabalhador é caro. Mas não é isso que se coloca. O trabalhador tem se mostrado eficiente no trato
negociando com o empresariado, porque se dependesse do governo federal ou de qualquer governo que seja, os trabalhadores estariam muito aquém do que eles conquistaram. Recentemente, eu acho que o Marcos pode citar bem isso, houve uma quebra de um impasse já que gerava 12 anos, que é em questão da representatividade dos conferentes. Vocês fizeram um acordo com a Libra, você pode citar. Por outro lado, você vê o governo federal na contramão, diminuindo o espaço dos trabalhadores, não quantitativamente, mas qualitativamente, na participação do Conselho e da Autoridade Portuária, que, por sinal, também perdeu todo o seu objeto, porque hoje é um órgão meramente consultivo, não tem poder de decisão. Pois não, mano. No caso citado pelo doutor Luiz Rogério, nós levamos aí 12 anos tentando fazer um acordo com a Libra. E não saía. Realmente nós conseguimos, inovamos, conseguimos fechar um acordo bom para a empresa, bom para a minha entidade a qual eu represento. Era um impasse que parecia que não ia ter fim e realmente a gente conseguiu. E aproveitando esse gancho da gente falar que a gente discute juntos os sindicatos, eu e Guilherme, nós temos uma situação numa empresa, né, Guilherme, num operador portuário, que nós estamos juntos aí, participamos juntos, são atividades diferentes, mas a gente procura trocar conversa, trocar assunto dentro daquelas nossas situações, dentro daquela empresa da qual nós estamos lá discutindo o mercado de trabalho, discutindo salário. Então parece que não é um passinho, mas já é um passinho em conjunto. Então a gente tem conseguido alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Guilherme, quer completar? Na realidade, quando o doutor Rogério ele dá essa levantada no que diz respeito à representatividade, né? Por isto, o Sindicato dos Conferentes conseguiu fechar esse acordo com o Terminal Libra. A gente colocaria até a questão da representatividade foi uma das maiores vitórias que a gente teve dentro dessa nova lei 12.815, que é a questão da representatividade, porque nós, que éramos capatazia, dentro do artigo 26, parágrafo único, nós, que éramos CLT, capatazia e bloco, nós éramos alijados dessa discussão. O avulso histórico, a gente não gosta de usar muito esse termo avulso histórico, mas isso é real. Pré-histórico. Né? A estiva, o conferente, o concertador, sabe? Então essas atividades já eram garantidas dentro da Lei 8.630. Não era o caso da capatazia e bloco. Hoje, uma das maiores vitórias que a gente conseguiu em termos dentro da Lei 12.815 é essa questão. A representatividade dos trabalhadores portuários dentro do artigo 40, né, da nova lei. Perfeito. Bom, o Rogério, não sei se o Uriel quer completar com alguma coisa. Não, eu queria completar a questão dessa forma. Ou seja, o grande desafio, porque nós temos hoje, eu insisto nesse detalhe, do porto ser igual em qualquer parte do mundo, com pequenas diferenças. O empresariado se posiciona com interesse de ligação com o Rio Grande, como o interesse de ligação em Hamburgo e assim por diante. Então, nessa questão, o movimento sindical tem dificuldade? Evidente que tem, claro que tem, porque a tecnologia também joga contra. Basta ver que nós temos no Porto dos Idos de 94, aquela estatística dizendo que eram 25 milhões de toneladas de mercadorias movimentadas. O ano passado, 102 milhões. Sim. Se estabelecer a proporção de empregados que existia naquela época e empregado que existe hoje, é um absurdo. Uma absurda comparação. Porque o maquinário... Agora, isso aí não se resume, ou pelo menos não é apenas o portuário. Isso acontece no Uzi Minas, isso acontece na Petrobras. A última novidade da Petrobras é que, inclusive, abriu um plano de demissão voluntária para durante 3 anos o empregado antigo fazer a opção de ser desligado da empresa. Então é preciso que o movimento sindical tenha isso como desafio, porque nós não somos administradores de sindicato, nós somos políticos dirigindo a entidade sindical. Político no sentido, não político partidário, político, cada um tem sua visão inclusive. E nessas questões o grande desafio é sentar as entidades sindicais, trocar ideias, trocar informações, com a transparência das informações dadas à base, mas buscar também assessorias
assessorias de pessoas competentes na área jurídica, econômica. Precisamos fazer isso. Eu, na semana que vem, deverei estar, por exemplo, em Barcelona, na Espanha, no Encontro Internacional sobre Previdência, porque é um drama que está acontecendo na Europa e estendendo para o resto do mundo. Não precisa, recentemente, a Alemanha, para ceder uma verba à Grécia, exigiu mudança na legislação previdenciária, a questão da aposentadoria. Então, nós temos que trocar essas ideias. Eu diria, como já se falava, o internacionalismo proletário voltando à tona. Precisamos interpretar dessa forma: unidade, mobilização, deixando um pouco de lado aquelas vaidades pessoais que são normais do ser humano, mas que a gente tem que superar, porque senão nós vamos sair perdendo dessa história. Perdão aqui a minha ignorância, mas a gente está falando aqui de união de forças, enfim. Existe aí uma união dos sindicatos portuários do Brasil? Não. Não existe essa não existe. Figura aí? Não existe essa figura. Existe a federação, existe né? Federação, Tem as federações, né? Nacional. Federação Nacional. Seccionadas, né, por atividade, são seccionadas, mas uma união, você vê que já não tem nem de cima para baixo e... Então a gente encontra sempre essas dificuldades. Em cima disso que o Uriel vem colocando, vocês acham que seria importante chegar a uma situação assim, criar uma união nacional, alguma coisa desse tipo, ou as federações são bem representativas? Não, elas são bem representativas, mas eu acho que tudo que você pode agregar, somar, é positivo, não tem como ver diferente, né, Uriel? Sim. Acho que a soma de forças é que te leva ao objetivo. E duas questões podem ser colocadas: data base unificada, não é? Porque o tipo de atividade é comum, e pauta de reivindicações unificada também. Isso motiva, isso mobiliza, isso sensibiliza o trabalhador. Isso é um dado a ser avaliado. Olha, o Rogério citou há pouco, né, essa nova legislação 12.815, o esvaziamento da CODESP, né? E ao longo de todo esse processo é o que vai acabar acontecendo, me parece que não vai fugir muito disso. Eu queria saber a opinião de vocês, o que é que isso interfere na vida do trabalhador, no bom andamento do Porto de Santos, porque nós estamos em cima aqui do break, e antes do intervalo a gente sempre tem uma mensagem da Prefeitura de Santos para você, já que ainda dá tempo de participar do Prêmio Irmã Dolores e do concurso fotográfico Um Olhar para a Comunidade. As inscrições vão até sexta-feira, dia 31. Iniciativas integram o programa Heróis da Comunidade. No intuito de valorizar ações da cidadania, o Irmã Dolores é uma parceria entre a Mitra Diocesana e da Prefeitura, conta com 3 categorias: Herói, Mídia e Universitária também, certo? Interessados podem enviar dados pessoais e descrição, anexo em PDV, ou um link para o e-mail premioirmandolores@santos.sp.gov.br. Já para o Olhar da Comunidade, profissionais e amadores devem comparecer às regionais dos Morros, Zona Noroeste e também área continental. Os menores de 18 anos precisam de uma autorização ou da presença dos responsáveis. Regulamento e participação nesses concursos através do portal da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br. Voltamos em instantes. Nós estamos retomando aqui o nosso painel regional Debates, nesta edição onde a gente comemora aqui o Dia do Trabalhador Portuário. E com prazer recebe aqui 2 importantes representantes, né, das diversas categorias do Porto de Santos, trabalhadores portuários, né? Aqui o nosso Marco Antônio Sanches, presidente do Sindicato dos Conferentes, e ao lado dele o Guilherme Távora, do Sindicato dos Guindasteiros. Completam aqui, colaboram com a gente mais uma vez, nosso Uriel Vilas Boas e o nosso Manuel Rogério também. 30 17 91 10, sempre o telefone para você entrar em contato conosco, participar com a gente, e pelas redes sociais, né? Você que participa e colabora com a gente, nos dá honra, não é? Do seu compartilhar conosco, não é? facebook.com/painel regional, a gente repete aí com muita alegria, ultrapassamos aí a casa de 3.000 curtidas
na nossa página do Painel Regional Debates, o que é muito significativo. Obrigado a você que acompanha a gente aí. Bom, fechei o bloco anterior, aproveitando aqui o gancho do Manuel Rogério, né, de que essa lei traz aí, nova lei, traz um enfraquecimento nítido, evidente, à Companhia Docas do Estado de São Paulo, na Codesp, e o que é que isso reflete aí no dia a dia e na luta aí dos trabalhadores. Queria ouvir então o Marco e o Guilherme sobre esse tema. Bom, quando a gente tem o esvaziamento da Codesp, uma perda de uma empresa que durante muitos anos dignificou o nosso porto, a gente nos preocupa. São postos de trabalhos, são alternativas de trabalhos sendo modificadas e a gente fica pesaroso quando você perde o comando que está dentro da tua cidade. Queira ou não queira, enquanto o comando permaneceu aqui com a Codesp, falhas acontecem, situações acontecem, mas nós sempre mantivemos o comando dentro da nossa cidade. A Codesp sempre representou a atividade portuária do Porto de Santos como o Santos sempre mereceu. Então me preocupa quando esse poder sai de Santos e vai para Brasília, tão longe, para a gente poder ter uma interlocução, para poder ter uma discussão. Então me preocupa isso, a distância que nós vamos ter do poder para discutir as nossas necessidades do Porto. Guilherme, é por aí mesmo ou não? Na realidade, esse é o principal, porque nós que enfrentamos já em outra época Portobras, e a gente, após a criação da Companhia Docas, a gente teve o domínio, né? A lei, ela joga tudo para Brasília, tudo que era resolvido aqui em Santos, joga-se lá para Brasília, para a CEP, para a ANTAC, né? E ainda assim, tomando algumas atitudes completamente fora da nossa realidade como portuário. E aí a gente não poderia deixar de frisar a questão, por exemplo, da guarda portuária, né? Terceirizar a guarda portuária. Isso é alguma coisa que afeta diretamente. Quer dizer, quem defendia um patrimônio, né? Patrimônio nacional, que é o patrimônio do Estado, sabe? Terceirizar a questão dessa mão de obra. Inclusive teve, semana passada, uma grande discussão lá em Brasília, justamente para discutir essa questão. Essa é uma das situações que, com essa descentralização, vai provocar aqui no nosso meio. Uma delas. Aliás, o Rogério e Uriel, nós vamos ter aí uma auditoria, né? Uma revisão de gestões operacionais aí nas companhias docas, determinadas aí pela CEP, né? Pela Secretaria de Portos, né? Pois é, mas é uma situação interessante. Nós estamos falando do Codesp, que é aqui em São Paulo. Mas como se dá, qual a situação que está, usando a expressão Codesp, como está a Codesp de Vitória no Espírito Santo e no Rio de Janeiro? E como está em Suape e assim por diante? Porque os portos brasileiros há um controle governamental. Essa é a primeira questão. A segunda questão, como se posicionam os parlamentares, e aí não se trata apenas e tão somente dos 3 parlamentares da nossa região, mas como se colocam os parlamentares estaduais em relação a essa questão, estaduais, do Estado em relação a essa questão. Eu coloco isso e eu tenho muito cuidado no que eu estou falando, porque não quero ditar regra para ninguém, nem tampouco fazer crítica. Apenas uma constatação, uma preocupação. Qual seria uma forma de mobilizar de tal maneira que vocês não se limitassem a ter que correr atrás da bola e atrás da mudança na lei e a tentativa de pressão para que ela não seja mudada e assim por diante? De que forma vocês pensarem em alguma iniciativa em relação a essa questão para que o governo federal percebesse que qualquer mudança tem que passar pelo diálogo, pela discussão, e aí, que não se limitasse tão somente a nossa região? Como estaria a situação em função disso? Pois não. Bom, nós vimos aí nessa mudança da lei, que veio a galope aí, nos atropelou. Nós tentamos de todas as maneiras, você citou bem os políticos da região, políticos até fora da nossa região, que era um ato político, né, era um fato político, e você viu que nós poucos conseguimos, fomos atropelados. Então, eu não sei se hoje, de que maneira nós talvez pudéssemos conseguir um apoio, uma situação mais vantajosa, viu, Uriel? Porque a gente depende exclusivamente hoje
da parte política. E a nossa parte política hoje, a gente não conseguiu durante a lei, que era um fato que a gente batalhou, correu, teve empenho. Então eu não vejo assim, a priori, uma situação que nos favoreça a nível até de CODESP do Brasil todo, como você está citando. Porque nós não temos informação, nós convivemos com o nosso dia a dia e quando nós vamos procurar um apoio mais maciço, mais político, você acompanha bem, você sabe como é que é a política no Brasil. E aí, Guilherme? Na realidade, nós não podemos, né, deixar de enaltecer a participação dos nossos políticos, nossos deputados federais e inclusive estaduais, na discussão dessa medida provisória 595. Foi de fundamental importância a participação em apoio, inclusive com deputados de outras regiões. Então a gente não pode, né, deixar de enaltecer o trabalho que foi feito, o acompanhamento e tal. Isso é uma situação. A outra situação que o companheiro Uriel levanta, que é com respeito aos outros portos, e aí, o que você vai perceber é o seguinte: Porto de Santos ainda é o maior da América Latina. O que é que traz isso? O nosso número de trabalhadores. Nós temos um número bem resolvido. Nós temos portos hoje no Brasil que realmente, sabe, de tremenda situação precária mesmo, em todos os sentidos. Sem mercado de trabalho, tá entendendo? Que é o principal para nós. Até a gente tem uma unidade de sindicatos que tinha em Vitória, até pelo número de trabalhadores, você teve até como, por incrível que pareça, uma inversão de valores, mas você ainda conseguir aglutinar, tipo, numa situação de uma intersindical que realmente funcione. Tentamos aqui em Santos? Já tentamos, isso é real. Não conseguimos, na realidade não conseguimos. Mas o operador também, ele ainda não conseguiu derrubar pelo nosso número de trabalhadores, Isso tem um peso muito grande e por ser Santos o maior porto da América Latina. Isso não tem como, você não descarte o poder de fogo que o trabalhador portuário ainda tem. Pois é, mas é uma situação interessante, desculpe, Rogério, uma situação interessante que me chama a atenção é que essa questão não mexeria tão somente com o trabalhador portuário. Eu estou avaliando em termos de até a classe empresarial, até o poder público municipal, estadual, que tem relação com essa questão. Até onde essas áreas todas se manifestaram ou não se sentem atingidas e não vão mexer com eles. Eu coloco nesse nível. Rogério, pode não? Bom, eu quero jogar a bomba d'água nesse lago tranquilo que vocês estão discutindo, nessas águas desse lago tranquilo que vocês estão discutindo. Eu quero fazer um contraponto aqui da seguinte forma. O Guilherme citou bem, nós somos o maior porto da América. A gente tem a maior logística marítima, se apresenta para o empresariado que trabalha nessa área de comércio exterior aqui em Santos. A gente tem a maior linha de navios aqui em Santos. Então, eu acho que a gente tem que tratar aqui Santos primeiro. É claro, o Uriel tem razão, a nível de governo federal, ele tem que pensar a logística portuária de todo o Brasil. Mas nós, santistas, acho que a gente tem que buscar fortalecer o nosso porto, porque há tempo, o nosso porto vem perdendo espaço. Aquele que era o porto maior das Américas, se ele continuar dessa forma, ele vai acabar perdendo espaço para outros portos e vem perdendo carga aqui também. O Porto de Santos vem perdendo carga para outros portos, para o próprio Brasil, por conta de órgãos intervenientes que não trabalham da forma adequada, por conta de falha na malha viária, de falha de posicionamento logístico das empresas para armazenamento das mercadorias que vão ser exportadas ou que vão estar sendo importadas. Ferrovias, né? Ferrovias também, que estão todas as nossas sucateadas. Então, Boturão, eu penso que a autoridade portuária aqui de Santos, que agora não é mais a autoridade portuária de Santos, o caso da CODESP, ela tem que fazer a meia-culpa, porque ela perdeu o seu espaço. E quando você perde o seu espaço, outro vem e ocupa. O que aconteceu é que se a CODESP atuasse de forma exemplar em Santos, eu tenho dúvidas
que um governo iria mexer num órgão em que se instala em estado de excelência. Se você presta um bom serviço, se você tem a atividade portuária de Santos em estado de excelência, eu tenho dúvida se um governo teria coragem de mexer a ponto de trazer CEP, ANTAC, tudo aqui para Santos, 2 ou 3 funcionários, mais as decisões lá para Brasília, e tirasse todo esse nosso poder, o que veio causar prejuízo para a cidade de Santos. Outra coisa que eu quero falar, Boturão, é assim, eu acho que nós falamos no início do programa a questão da unidade dos trabalhadores. Se os trabalhadores são pessoas que têm no seu objetivo unir força para questões salariais e benefícios do seu trabalho, se eles têm dificuldade de se unir, imagine órgãos que são, basicamente, a maioria deles com indicações políticas, que trabalham por interesses de aqueles que indicam para estar à frente desses órgãos. Perfeito. Pois não, Guilherme? Olha, eu gostaria de colocar a importância que se dá a Santos, e aí realmente é uma falha nossa. Uma das grandes, uma das principais decisões do governo Lula, e lá atrás, foi quando se criou a Secretaria Especial de Portos, né? Vinha de ministério, quando a gente tinha que tratar alguma coisa com respeito a porto, o Ministério do Transporte, Ministério do Trabalho, mais Ministério do Transporte. Criou-se a Secretaria Estadual de Portos, né? Especial de Portos. A gente, beleza. Com status de ministério. Sim, nós temos um canal. E eu vou falar, eu vou colocar uma questão. Então, nós temos o OGMO com uma série de atribuições. Uma das atribuições do OGMO é dar treinamento para o trabalhador, requalificação, tal. E nós tínhamos um secretário na Especial de Portos. Vou dar um exemplo. O Porto de Santos não tem um simulador. O Estado não tem um simulador no Porto de Santos para ele se requalificar. E mesmo assim a gente continua batendo recordes. A gente continua, o trabalhador portuário... Simulador, para quem não conhece bem essa terminologia, o que significa, para que ele serve? Ele serve para o trabalhador de início, já, de cara, ele se atualizar, a forma de operar, enfim, em todos os sentidos. É o início de um processo que todos os portos têm no mundo. Brasil não. Porto de Santos não tem, pô. Nós estamos com um agora em Santos porque veio através da BTP, da Brasil Terminais Portuários, que tem ligações com a Maersk, Training, que trouxe um simulador para cá e dando treinamento para nós. Cada viagem que o secretário na época fez para Santos, ele prometeu um simulador, pô. E até hoje nós não temos um simulador. Então, isso é para ver a importância que o Porto de Santos tem. E para nós agora, isso é para a gente começar. Nós estamos num ano de eleição e não levando para o lado político, pô. Manchete. O Brasil, ele investiu 600 bilhões no Porto de Mariel, uma coisa assim, em Cuba, pô. E não se investe nada aqui no Porto de Santos. Nós, trabalhadores de Santos, nós, trabalhadores portuários de Santos, independente de tudo, nós ainda temos uns grandes investimentos aqui. Agora mesmo, nós temos aí 2 grandes terminais aqui no Porto de Santos, que abriu espaço e abriu mercado. A Brasil Terminais e a Embraport. Essa era uma questão que eu gostaria de levantar aqui para a mesa debater e discutir. A gente discutiu um pouquinho ontem, passando, mas temos aqui 4 especialistas, 2 especialistas na área sindical, o Manuel Rogério, que acompanha aí a área portuária de perto há muitos anos, também um expert, o Uriel, sindicalista bastante reconhecido, sem dúvida nenhuma, né? Esse investimento, não é, que a presidente Dilma foi a Cuba agora bater o martelo e definir lá, quantos milhões, Guilherme? 600 e tantos milhões de reais, né? Nesse porto, enquanto dá a César o que é de César, né? Em março, abril do ano passado, Rogério, o Rodolfo Amaral, comentarista que participa muito conosco aqui, fez uma denúncia contra a Codesp, né? A Codesp, em 5 ou 6 anos, não vou me lembrar agora, ela desperdiçou e devolveu aos cofres da União um orçamento de aproximadamente 200 e poucos milhões de reais por não ter projetos para utilizar esse dinheiro. E o Renato Barco, atual presidente da Codesp, participou cerca de 20 dias depois, confirmou isso, não é? Que em 5 ou 6 anos a Codesp perdeu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né?
Aí ficou aí no debate a pergunta, quanto custa o túnel, esse famoso túnel, não é, que se discute, vai lá para ligar a área do Macuco, não é, com a área do estuário do Macuco com a prainha lá do lado de Vicente de Carvalho, ou seria melhor na entrada da cidade, Saboa, bom, enfim, onde ele seria? Mas qual seria o custo desse túnel? 1 bilhão e 200 milhões daria para fazer o túnel, fazendo a ligação seca Santos-Guarujá, ou seja, a Codesp desperdiçou. E agora o governo federal investe quase 700 milhões num porto em Cuba. Quer dizer, a gente aqui fica sem entender nada do que acontece, né? Investimentos aqui para o Porto de Santos não vem. Quando fica disponibilizado na conta da Codesp, não tem projetos para utilizar o dinheiro volta para os cofres da União. E aí o governo federal, através da presidente, vai a Cuba e investe quase 700 milhões num porto lá na ilha do Fidel Castro. Enfim, acho que o portuário trabalho do manejante não tem nada do que acontece mais. Né? Eu avaliaria sobre o aspecto econômico. Sobre o aspecto econômico. Eu não encaro, sem aprofundar muito essa discussão em relação a Cuba, o porto que está sendo construído em Cuba. Cuba, aquela região é um dos maiores movimentos que existem na região do Caribe em relação ao comércio internacional, entrada e saída de mercadoria, não apenas para Cuba, para a região. E, primeiro. Em segundo lugar, o Brasil não está doando o dinheiro. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico está financiando o mesmo que pode fazer em qualquer lugar, em qualquer porto, em qualquer parte do mundo. Agora, mas aqui taxa. Não, aí é essa a discussão, tá certo? E além do que, não é a presidenta que tem o direito de fazer isso e aquilo. Ela submete todos essa questão é submetida a organismos que controlam e são controlados também. Agora, o que eu discuto, que eu acho estranho, que eu não entendo, é que um estado como São Paulo, o estado mais forte da federação, com tudo aqui que foi colocado, o Guilherme e todos nós acompanhamos, dá para perceber que o Porto de Santos não está decadente. Ao contrário, está crescendo cada vez mais. Aponta-se aí para 200 milhões de toneladas e não muito longe. Não é? Então, o que a gente tem que avaliar é que nós tivemos aí, não me lembro qual, o governo que acabou com a estrada de ferro Santos a Jundiaí. Não sei qual foi o outro governo, acabou com a Sorocabana. Como é que se faz o acesso ao porto? Então, nós temos a plantação de soja não sei aonde, que o plantador acaba de colher, coloca no caminhão e se vira. Quando, em verdade, tem que ter um silo, não tem esse investimento. E isso é culpa do governo? O governo que tem que fazer esse investimento? Ou emprestar o dinheiro para fazê-lo? Então, essa discussão, e aí me preocupa a falta de planejamento geral, amplo, geral e restrito. Não pode ficar restrito a um setorzinho que possa resolver o problema. E quando eu mencionei aqui a classe política, a classe empresarial, o governo do Estado, enfim, é muita gente ao mesmo tempo que poderia fazer a pressão necessária para superar esses problemas. E eu tenho aquela convicção de que planejamento é fundamental, é essencial, é um desafio para o setor universitário, inclusive, é uma forma de levar a comunidade a entender o que está acontecendo. E não é fazer chamada pelo e-mail para levar um monte de gente para um lugar qualquer, o rolezinho para fazer bagunça. Perfeito. Não é? A gente tem que interpretar... Contraponto. Para discutir e debater essas questões. Manuel Rogério, que é o contraponto, fica com a palavra garantida. Estou estourando aqui esse bloco aqui. A gente volta já com a sequência do painel Regional Debates. Em instantes. Terceiro bloco do nosso painel Debates. Estou com prazer conversando aqui sobre a situação portuária aqui, não é? Os dramas, as dificuldades e o avanço aqui do setor portuário com o nosso Marco Antônio Sanches, Sindicato dos Conferentes, com o Guilherme Távora, do Sindicato dos Guindasteiros, Uriel, e o nosso Manuel Rogério. Palavra garantida para fazer o contraponto, não é? O discurso do Uriel no final do bloco anterior. É isso, Rogério? Fica à vontade. Isso. Bom, em relação à Codesp, como você bem citou,
ela devolveu o dinheiro porque foi incapaz de fazer projetos que melhorasse o Porto de Santos e que utilizasse o dinheiro que o governo federal disponibilizava. O que aconteceu? Acabou o governo federal encontrando uma peça para se encaixar nesse espaço que a Codesp deixou vazio. Essa é uma regra que serve para todos nós. Se você vai recuando, se você vai deixando aquele espaço vazio, vem alguém e ocupa. Isso, nós estamos num mundo dinâmico e cada um tem que ocupar seu espaço. Eu quero fazer o contraponto aqui por Uriel em relação a esse empréstimo do governo federal para Cuba, porque eu queria fazer uma pergunta. Por que Cuba? Por que não República Dominicana, Jamaica? Um está perto do outro. Por que escolheu Cuba? É claro que tem fins políticos, é claro que tem afinidades políticas com Cuba. Isso é notório em todos os Brasil, é notório em todos os meios de comunicação. Eu vejo isso até com uma possibilidade de estar verificando a finalidade desse ato administrativo de conduzir esse dinheiro para lá. Você sabe que a administração pública ela tem a autotutela, ela pode revogar seu ato, anular seu ato e corre o risco, se no futuro governo não for o governo do PT, o governo que entrar, averiguar esse ato, como é que foi isso, se foi dentro de uma legalidade, apresentar uma anulação desse ato ou até mesmo uma revogação por não ser conveniência diante do juízo de valor que a administração pública fará no caso. Agora, se é para emprestar dinheiro para fora, não sou contra, não. Aquele país que pode emprestar, que é rico, pode emprestar. Mas primeiro fazer a lição de casa, que nem você falou. Primeiro cuidar do Brasil. Ora, a gente está com um problema sério aqui dentro. Então, vamos cuidar primeiro da nossa casa, fortalecer a nossa casa, aí depois que a gente tiver com a casa fortalecida, a gente passa a emprestar dinheiro para fora. Quero fazer as obras de mobilidade urbana aqui, que nós temos tanta necessidade, né? Aqui na nossa região metropolitana, por exemplo, né? Por que não faz as ferrovias todas ligando o Brasil de ponta a ponta, né? De norte a sul, de leste a oeste? Não faz esses investimentos. Uriel, só está rapidinho, tá? Não vou estender o assunto, não. O Porto de Mariel é estratégico. República Dominicana, esse que você mencionou, não tem estratégia nenhuma em relação a isso. E você encontra portos na Arábia, naquela região lá, eles não produzem, mas tem o porto, simples e tão somente, para utilizar como comercial. É um do lado do outro, Uriel. Por que Cuba é estratégia? Se Cuba você vai lá, não tem nem nada. Só terminando. Está tudo parado. Eu não quero, no caso, ficar polemizando. Aqui foi reconhecido que o dinheiro foi devolvido, não utilizado pela Codesp, por falta de planejamento. Consequentemente, por incompetência de quem estava dirigindo também. Vamos analisar sobre esse prisma. Olha, o Cosme da Areia Branca manda um abraço ao Guilherme e um abraço também ao Marco, tá certo? Porque hoje no Brasil está difícil trabalhadores do Porto e de outros locais que não acreditam mais em sindicatos e sindicalistas, pergunta ele. Queria saber também da nova lei anticorrupção para empresas que pagam propina. Por que não existe uma para políticos também? Bom, a questão dos sindicatos aqui, os dois podem responder se há uma descrença com relação aos trabalhadores sindicais e aos sindicatos de maneira geral no país hoje. Não, eu não vejo uma descrença, eu vejo um novo sindicalismo. Um novo sindicalismo? Eu vejo uma nova realidade de sindicatos. Eu acho que é essa realidade que a gente tem que se adequar. Eu não vejo descrença, não. Eu vejo uma evolução, uma situação nova para o sindicalista que ele vai ter que enfrentar. O Guilherme é mais antigo, que eu digo, na lide sindical, ele deve também perceber que as coisas foram mudando. Eu estou chegando agora, estou me acomodando bem a essa mudança porque estou chegando agora. Então eu vejo essa mudança. Talvez o Guilherme tenha uma definição até melhor porque ele já vem acompanhando há mais tempo, mas que a coisa está mudando, está mudando. Diga, Guilherme. Não, o que eu gostaria de colocar, eu não sei se o companheiro ele é avulso, qual é a atividade que ele exerce, mas o que a gente coloca, no meu caso, por exemplo, que sempre fui CLT, e nós avulsalizamos em 97, o diferencial maior que nós tivemos que se enquadrar foi no seguinte: até 97 você discutia com uma empresa, Companhia Docas do Estado de São Paulo, você tinha uma negociação durante o ano. A partir do momento da avulsalização, pelo fato de não ser interesse do sindicato patronal SOPESP fazer um acordo coletivo com o sindicato, que os interesses não se
encaixavam, você teve que partir para uma outra maneira de negociar, que é a negociação direto com os operadores portuários, com os terminais. Tanto é que hoje, nós temos aí 20 acordos coletivos e não conseguimos formar com o SOPESP uma convenção ou um acordo coletivo com o sindicato patronal. Esta mudança aconteceu. E nós, graças a Deus, a gente com habilidade tem conseguido, sabe, encaminhar essa luta com o principal, que é você garantir o mercado de trabalho. Que esta é, acho que talvez a principal função de um dirigente sindical da área do Porto. Garantir o mercado de trabalho. Porque se você não tem mercado de trabalho, você não tem como, né, levar o sustento para a sua família. E isso, graças a Deus, com luta, com brigas, a gente tem conseguido. Acordos coletivos de trabalho com os operadores portuários. Os acordos agora serão renegociados, rediscutidos agora por esse período, é isso? Sim, existem as databases, né? Com o sindicato patronal, que a gente nunca consegue, porque ele se nega a negociar com os sindicatos, é março. Mas nós temos uma série de datas base, né? Database maio, Ecoporto agora, por exemplo, é março, a Embraport é maio, a BTP é junho. Então você tem negociação durante o ano todo com os operadores portuários. Essa é a mudança que eu te falei, que a coisa tá mudando. Antigamente você tinha uma única database, hoje você tem datas base, então você tem que se moldar isso, você tem que atender a empresa. Então você está indo de encontro à empresa. E o que o Guilherme cita é muito verdadeiro. Hoje nós temos acordos individuais com todas as empresas. E é onde nós temos buscado o nosso sustento, são nesses acordos individuais. Agora, o sindicalista tem que ter um jogo de cintura danado, né? Porque ele, primeiro, não tem essa unificação de data básica, então, o que acontece? Ele negocia com um, aí negocia com o outro. O empresariado, por outro lado, o custo dele, o preço dele, depende do custo. Então, dependendo do acordo, é o preço que ele vai pôr no mercado, para competir com aquele que você fez. Então, tem que ser um jogo de cintura do sindicalista para conseguir estar nesse meio aí de conquistar o aval do empregador, no caso, o empresário, sem prejudicar aquele que é sindicalizado, aquele que ele representa. Isso é uma realidade e aí você tem que ter uma linha de conduta que a gente leva a capricho isso aí. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Rogério. Corredor de exportação. Corredor de exportação nós temos Caramuru, nós temos Luiz Dreyfus e ADM. Os valores pactuados não mudam, não são diferentes. Sabe, você trabalha com esse mais barato, não, você trabalha com uma taxa única, sabe? E a situação nos terminais, já de contêiner, já é uma situação diferenciada, que não dá para tratar igual. Sim, é claro. Situações diferenciadas, né? O Valdomiro do José Menino diz assim: unificação de todos os sindicatos portuários tem a questão sumária da contribuição sindical obrigatória para empregados e empregador. Isso, se acontecer, levará a um horizonte positivo para o país? Pergunta ele. Quanto aos aposentados, devem se unir aos sindicatos, jamais fazer entidades diferentes, que não leva a lugar nenhum. Ele questiona, faz uma pergunta e uma afirmação. Vai, Jorge. Diga, Marco e... Olha, eu acho que contra a questão de contribuição é o sustento do sindicato. A contribuição hoje nada mais do que o sustento do sindicato. Dentro da minha categoria, a gente tem aí quase uma totalidade dos conferentes contribuindo para o sindicato, né? Os aposentados lá, nós temos a nossa associação em paralelo, mas é um paralelo presente, é um paralelo que soma. Então eu acho que essa questão dos aposentados, o Uriel pode se explicar melhor para nós aí. Porque o aposentado, em tese, ele se desliga da categoria, em tese, desliga. Mas o que a gente nota é que muitas entidades mantêm as suas associações funcionando bem. E o que nós temos tido uma discussão aqui na região é a unificação dessa luta junto, inclusive, com o pessoal da ativa. Então não há essa divisão, não. E a contribuição sindical é interessante, que surge sempre essa discussão, e quem critica a contribuição sindical não reclama quando o sindicato da sua categoria conquistou um direito para ele. Não é? Ele não quer contribuir, não é sócio e mesmo assim leva vantagem. Perfeito.
Jorge Gama do Embaré, para fechar aqui, Guilherme, como anda a complementação do cadastramento para aposentados? Agora no dia 3 e 7, de 3 a 7 de fevereiro, até boa essa pergunta, vai haver o recadastramento. A gente pede para todos os nossos aposentados que participem desse processo. Existe uma possibilidade concreta de até aqueles nossos trabalhadores que não recebiam a complementação, abre-se uma possibilidade. Com a discussão do novo quadro de cargos e salários da empresa, algumas atividades que nós tínhamos, elas simplesmente, a partir do momento da vulsarização, terminaram. Por exemplo, a minha atividade. Você não tem mais no quadro de carreira da Codesp a figura do guindasteiro e a figura do operador de empilhadeira. Okay. E nessa nova discussão do quadro, nós estamos sendo enquadrados, isso eu estou falando com respeito ao Sindogesp. No caso do Sintraporte, é a mesma situação. Manobreiro não tem mais. Então, nós que não estamos dentro desse novo quadro de cargos e salários, nós estamos está sendo feita uma discussão para enquadrar essas nossas atividades dentro desse novo quadro. Muito bem, estamos em cima da hora, estourando aqui o nosso painel regional debates dessa edição, agradecendo muito ao Guilherme Távora, do Sindicato Guindasteiros, como também ao nosso Marcos Sanches, do Sindicato dos Conferentes. Boa sorte a vocês aí na luta de sempre. Obrigado, Auriel. Obrigado ao nosso painel Rogério também por estar participando conosco. Obrigado a você que nos acompanhou. O painel debates volta amanhã, sempre às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e às 22 horas, depois do JB, o painel regional. Obrigado. Tchau.